E se uma oração pudesse mudar a sua vida para sempre? Já pensou que pode existir um jeito de orar que traz paz, cura e uma conexão real e profunda com o Criador? Todos nós já oramos em algum momento. Mas será que a gente está realmente orando da maneira certa? Existe um caminho melhor, um jeito que o próprio Jesus nos ensinou. E isso pode transformar tudo. Pare um segundo e reflita. O que você mudaria na sua vida agora? Talvez seja o estresse das contas, a dor de um relacionamento quebrado ou aquela ansiedade constante que te trava por dentro. Seja o que for, Jesus mostrou como falar com Deus de um jeito que traz liberdade e paz duradoura. Neste papo aqui, quero abrir seu coração para algo que pouca gente percebe. A maioria de nós aprendeu errado como conversar com Deus. Mas há um outro caminho. Um jeito de orar com propósito, poder e tranquilidade. E tudo começa com algo simples, mas profundo. Um dos erros mais comuns é a gente já começar despejando nossos pedidos. Mas olha como Jesus começa o ensinamento sobre oração em Mateus 6:9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso nos lembra que a oração começa com a adoração. Santificar o nome de Deus é reconhecer quem Ele é, santo, poderoso, acima de tudo. Lembra de Moisés diante da sarça ardente em Êxodo 3:5? Deus disse, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Não era só sobre o chão em si, era sobre entender que a presença de Deus é sagrada. Então, quando você for orar, comece dizendo, Deus, Tu és santo, és meu Criador, meu Pai, meu sustentador. Eu te adoro por quem Tu és. Esse tipo de oração muda nossa perspectiva. Prepara o nosso coração para se alinhar com o dele. Outra coisa que a gente costuma errar é tratar a oração como uma lista de exigências. Mas Jesus nos ensinou em Mateus 6:10 a dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, orar não é tentar convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas aprender a confiar e aceitar a vontade dele. Lembra de Jesus no jardim do Getsêmani? Em Mateus 26:39, ele disse, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mesmo diante da dor, Jesus confiou que o plano de Deus era melhor. Então, quando você orar, experimente dizer, Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que as coisas não saiam como eu gostaria, sei que Tua vontade é perfeita. Me ajuda a entregar os meus planos nas Tuas mãos. Essa entrega não é fácil, mas abre caminho para Deus agir de formas que a gente nem imagina. E é aí que a paz aparece, mesmo no meio da tempestade. Outro erro comum é deixar a preocupação dominar nossas orações. Mas em Mateus 6:11, Jesus diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ou seja, ore confiando que Deus vai cuidar de você hoje. Não se prenda às angústias do amanhã. Lembra dos israelitas no deserto, em Êxodo 16. Deus dava o maná todas as manhãs, mas apenas o suficiente para o dia. Quem tentava guardar para depois, via tudo estragar. Isso era uma lição sobre confiança diária. Então, quando você for orar, diga algo como, Senhor, eu confio que o Senhor vai me dar tudo o que preciso para hoje. Me ajuda a largar os medos do amanhã e a confiar na Tua fidelidade. Esse tipo de confiança diária fortalece nossa fé e nos aproxima ainda mais de Deus. E tem mais uma coisa que muita gente não percebe. Guardar mágoas pode bloquear completamente a nossa conexão com Deus. Jesus deixou isso bem claro em Mateus 6:12, quando ensinou, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O ponto aqui é simples, mas profundo. Perdão não é só algo que pedimos, é algo que precisamos oferecer também. Nos versículos 14 e 15, Jesus vai além. Se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem, o Pai também não os perdoará.
Pesado, né? Mas faz sentido. Lembra da parábola do servo impiedoso em Mateus 18, 23, 35? Um homem devia uma fortuna ao seu senhor. O senhor, cheio de compaixão, perdoou toda a dívida. Mas esse mesmo homem não quis perdoar uma quantia bem menor que outro servo lhe devia. Resultado? O senhor ficou indignado. Você não devia ter tido misericórdia do seu companheiro como eu tive de você? Perdoar não é fingir que nada aconteceu. É se libertar da amargura, é abrir espaço para a graça de Deus agir no seu coração. Quando for orar, diga: Senhor, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Cura meu coração, me ensina a caminhar na tua graça. Soltar o peso do perdão é o primeiro passo para experimentar a verdadeira cura. Outra coisa que muita gente esquece é que a oração também é o nosso pedido de socorro nas lutas da vida. Jesus ensinou isso em Mateus 6,13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Jesus mostra que a oração não é só para pedir bênçãos, mas para buscar força e proteção nos momentos difíceis. As tentações vêm de várias formas: desistir de tudo, agir com raiva, se afastar do que é certo. E a verdade é que sozinhos a gente não dá conta. Lembra de José no Egito em Gênesis 39? Quando a esposa de Potifar o tentou, ele não ficou ali tentando resistir. Ele fugiu. Confiou que Deus o guiaria e protegeria, e isso o livrou de cair. Então, ore com sinceridade. Senhor, sozinho eu não dou conta. Me guia para longe de tudo que me afasta de ti. Me protege, me fortalece. Essa parte da oração é o nosso lembrete. Deus é o nosso escudo. Ele não quer que a gente enfrente as batalhas da vida sozinho. Ele quer nos conduzir e nos livrar. Outra lição poderosa de Jesus sobre oração está em Mateus 6,6. Quando orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Isso nos ensina que oração é algo íntimo, pessoal. Não é para exibição, é para relacionamento. Numa época em que todo mundo quer mostrar tudo, esse ensinamento é mais importante do que nunca. Lembra de Daniel lá em Daniel 6,10? Mesmo sabendo que orar podia custar sua vida, ele ia para o quarto, abria a janela e orava 3 vezes por dia. Não para se exibir, mas porque ele era fiel no seu tempo com Deus. Encontre o seu cantinho de paz. Pode ser um quarto, um canto da casa ou até uma caminhada em silêncio. Diga: Deus, estou aqui. Quero esse momento só contigo. Fala comigo. Quando a oração deixa de ser um show e se torna um encontro com Deus, ela vira fonte de força e transformação. E tem mais uma coisa. Muita gente acha que precisa falar bonito ou seguir uma fórmula certinha para que Deus escute. Mas Jesus desmistifica isso em Mateus 6,7. E orando, não usem repetições vazias como fazem os pagãos. Eles acham que serão ouvidos por falarem muito. Deus não está interessado em discursos prontos ou palavras bonitas. Ele quer o seu coração, quer te ouvir de verdade, do jeitinho que você é. Então fale com Ele como falaria com um amigo de confiança, do seu jeito. Com sinceridade, sem medo. É assim que a verdadeira oração começa, e é aí que a transformação acontece. A gente às vezes acha que precisa falar bonito para Deus ouvir, mas a verdade é que Ele não está interessado em discursos ensaiados ou palavras difíceis. O que Ele quer de verdade é sinceridade. Lembra da história de Ana, lá em 1 Samuel 1:10, 13? Ela estava tão angustiada que orava em silêncio, só os lábios se mexiam. O sacerdote Eli achou até que ela estava bêbada, mas Deus viu o coração dela, viu a dor, a fé, a entrega, e respondeu com um milagre: o nascimento de um filho. Quando você for orar, não se preocupe em encontrar as palavras certas. Basta dizer: Senhor, eu estou cansado,
Nem sei o que dizer, só me ajuda. Deus entende. Ele vê o coração e valoriza muito mais a verdade da alma do que frases decoradas. A oração não é uma apresentação, é uma conversa. Fale com Deus como falaria com um amigo em quem você confia de verdade. Outro erro comum é duvidar se Deus realmente está ouvindo. Mas Jesus nos encoraja lá em Mateus 21, 22. Tudo o que pedirem em oração, crendo, receberão. A base da oração é a fé. Sem ela, a gente começa a achar que está falando com as paredes. Mas Jesus nos ensina que cada palavra é ouvida. E mesmo quando a gente não vê, Deus já está agindo. Lembra da mulher que sofria com hemorragia há 12 anos? Mateus 9, 20, 22. Ela acreditou que só de tocar na roupa de Jesus seria curada. E foi. Ele disse, a sua fé te salvou. Quando orar, diga com confiança, Senhor, eu sei que o Senhor está ouvindo. Mesmo que nada pareça mudar, eu confio que o Senhor está trabalhando por mim. A fé é essa ponte invisível entre a nossa oração e o poder de Deus. E quando a gente confia de verdade, portas se abrem. Tem também quem ache que a oração só vale se for longa, cheia de detalhes. Mas Jesus nos lembra em Mateus 6, 8. O Pai de vocês sabe do que precisam antes mesmo de pedirem. Ou seja, Deus já sabe o que você carrega aí dentro. Ele só quer que você vá até Ele. Pensa no cego Bartimeu, em Marcos 10, 46, 52. Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? E ele respondeu, simples e direto, eu quero ver. E foi curado. Então, ore com naturalidade. Pai, obrigado por mais um dia. Me guia, me fortalece, me ajuda com isso que estou enfrentando. Oração não precisa ser complicada. Muitas vezes, as mais poderosas são aquelas mais simples e verdadeiras. Outro detalhe que a gente esquece. Oração não é só para pedir, é também para agradecer. Jesus nos ensina isso com um exemplo. Em Mateus 14, 19, antes de multiplicar os pães e peixes, ele agradece. Ele não esperou o milagre acontecer para agradecer. Ele agradeceu antes mesmo de ver. E Paulo reforça isso em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando for orar, lembre de agradecer. Senhor, obrigado pela tua fidelidade, pelas bênçãos que já me deu, pela paz que só o Senhor sabe dar. A gratidão muda o nosso olhar, faz a gente enxergar o que já tem, não só o que falta, e isso prepara o coração para receber ainda mais. A paciência também faz parte da oração. Às vezes, a resposta vem na hora. Outras vezes, demora. Mas sempre vem na medida certa e no tempo certo. E enquanto a gente espera, Deus vai trabalhando em nós. Tem um detalhe na vida de oração que muita gente deixa passar, mas que é essencial: aprender a confiar no tempo de Deus. Jesus nos lembra disso em Lucas 11, 9, quando diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Perceba que ele não promete uma resposta instantânea. Tem um processo aí: pedir, buscar, bater. Às vezes, a resposta demora porque Deus está preparando algo, seja dentro da gente, seja nas circunstâncias. Ele sempre sabe o que é melhor, até quando a gente acha que está pronto e não está. Em João 15, 7, Jesus vai além. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ou seja, nossas orações precisam estar alinhadas com a vontade dele e com o tempo dele também. Pensa em Abraão e Sara, por exemplo. Em Gênesis 17, Deus promete um filho ao casal. Mas esse filho só chegou muitos anos depois. Eles tiveram que aprender a confiar, mesmo quando tudo parecia demorado ou até impossível. E Deus cumpriu a promessa. Sempre cumpre. Quando você orar, diga: Senhor,
Eu confio que o Senhor está agindo, mesmo que eu não veja. Me ajuda a esperar com paciência, porque o teu tempo é sempre melhor que o meu. Esperar com fé é uma forma poderosa de demonstrar confiança em Deus. Mas oração não é só sobre pedir coisas, é também sobre buscar sabedoria. Tiago 1,5 fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, sem criticar, e será concedida. A vida é cheia de decisões, grandes ou pequenas, que exigem direção, e quando oramos por sabedoria, estamos reconhecendo que precisamos de ajuda para enxergar com os olhos de Deus. Lembra do rei Salomão? Em 1 Reis 3,9, ao assumir o trono, ele não pediu riquezas nem vitórias, pediu sabedoria. E Deus deu, e mais ainda, Salomão ficou conhecido pela sua capacidade de julgar com justiça. Então, ore assim: Senhor, eu preciso da tua sabedoria. Me mostra o que fazer. Me ajuda a tomar decisões que te honrem. Orar por sabedoria é como acender uma lanterna no meio da estrada. De repente, tudo começa a ficar mais claro. Outra maneira transformadora de orar é usar a própria palavra de Deus. Jesus fazia isso o tempo todo. Quando foi tentado no deserto, Mateus 4,4, ele respondeu: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando a gente ora usando as promessas da Bíblia, nossa oração ganha força. Deixa de ser só um pedido com esperança e vira uma declaração de fé baseada em algo sólido. A palavra de Deus é viva. Quando você a declara em oração, está trazendo a presença dele para o seu momento. Mesmo nas horas difíceis, como no Getsêmani, Mateus 26:39, Jesus orou: não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele se apoiou no plano do Pai, mesmo sabendo que viria dor. E isso nos mostra que até nos momentos mais sombrios, a palavra pode ser nossa âncora. Quando for orar, procure versículos que falem com a sua situação e declare-os com fé. Senhor, a tua palavra diz que suprirá todas as minhas necessidades segundo tuas riquezas em glória. Filipenses 4,19. Eu confio no teu cuidado. Isso dá profundidade à oração, dá segurança, porque você não está apenas falando, está afirmando o que Deus já prometeu. A oração é muito mais do que uma lista de pedidos ou palavras decoradas. É uma conversa verdadeira e poderosa com o Criador. É nesse momento íntimo que nosso coração se alinha ao dele, trazendo paz, clareza e confiança em sua vontade. Jesus nos ensinou como orar. E quando seguimos esse exemplo, a conexão com Deus se aprofunda e transforma não só a gente, mas também as situações ao nosso redor. Agora, imagine só como sua vida poderia mudar se você encarasse a oração com esse coração aberto, adorando a Deus, entregando seus planos, buscando o sustento de cada dia, liberando perdão, confiando no tempo dele e pedindo sabedoria. A sua vida de oração deixaria de ser uma obrigação e se tornaria uma fonte de força, esperança e transformação. Vamos orar juntos agora? Onde quer que você esteja, tire um momento para transformar essas palavras em uma declaração de fé, entrega e confiança na bondade de Deus. Lembre-se, Ele sempre ouve, sempre está por perto e nunca deixa de agir. Pai amado, obrigado por esse presente que é a oração. Obrigado porque podemos nos achegar a Ti, não como estranhos, mas como filhos que precisam do Teu amor, da Tua direção e da Tua força. Te adoramos por quem Tu és, santo, poderoso e cheio de misericórdia. Te louvamos pela Tua grandeza e pela Tua presença constante em nossas vidas. Hoje, entregamos a nossa vontade nas Tuas mãos. Alinha o nosso coração ao Teu, Senhor, porque confiamos que os Teus planos são sempre melhores do que os nossos. Confiamos que o Senhor vai suprir tudo o que precisamos hoje.
e escolhemos descansar na tua fidelidade, sem nos preocupar com o amanhã. Perdoamos quem nos feriu. Nos ajuda a soltar o peso da mágoa e a viver debaixo da tua graça. Entra nas nossas lutas, Senhor, e nos guia por elas. Confiamos que o Senhor é o nosso protetor e o nosso guia fiel. Ensina-nos a orar com o coração, não por hábito ou obrigação. Que as nossas palavras venham cheias de verdade e sinceridade. Sabemos que o Senhor nos ouve e confiamos que vai responder no tempo certo. Também te pedimos sabedoria. Nos ajuda a fazer escolhas que te honrem e nos aproximem do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua sabedoria e pela tua graça. Esperamos com o coração cheio de esperança, crendo que o Senhor está sempre agindo, mesmo quando não enxergamos. Em nome de Jesus, amém.